Bom dia a todos. Eu quero agradecer à Escola Nacional de Saúde Pública, quero agradecer evidentemente ao CCB por me receber mais uma vez, and I'd like to assure Robin that your people have been taking very good care of me. O que é que um professor de antropologia médica lhes pode dizer? E nomeadamente em termos de representação do cancro. Não há 10 minutos atrás a Clara dizia o cancro. O que acontece é que também não há tantos anos atrás isso era a completa exceção, por exemplo, em qualquer noticiário. Nós ouvíamos falar de doença prolongada. Grande parte de nós morríamos de doença prolongada. E só essa modificação de registro, a naturalidade com que foi dita hoje a palavra, para um ex-regente de antropologia médica é fascinante. E é fascinante desde logo por uma razão. Porque em 2004 morreu uma mulher que foi muito importante aos mais diversos níveis. Morreu Susan Sontag. Uma mulher com um espírito tão independente que, a seguir ao 11 de setembro, concorde-se ou não com ela, teve a coragem de dizer e escrever nos Estados Unidos que era uma questão de tempo até aquilo acontecer, porque não estava de acordo com a política externa do país. Uma mulher que ganhou o National Book Award, ganhou o Prémio Príncipe das Astúrias, e uma mulher que escreveu um livro importantíssimo para a medicina em geral, para a antropologia médica em particular, sobre a doença como metáfora, que depois teve um acrescento dedicado à SIDA. E nesse livro, o que é que temos? Temos, antes de mais, a experiência de alguém. Sontag estava a escrever do lado do paciente. E como o seu vício era pensar, enquanto se tratava, olhava em volta e pensou. E aquilo que ela nos disse foi: o cancro é, de per se, uma doença e uma doença grave, mas que é tornada ainda mais grave, mais complicada, pela maneira como nós a sobrecarregamos com metáforas. E isso é mau para o doente, para o médico, para o sistema. Aliás, a palavra metáfora, tanto em latim, quer dizer algo sem sentido, como em grego, que quer dizer transposição, significa que nós estamos a acrescentar a algo, neste caso a uma doença, uma característica que não lhe é inerente, que não faz parte dela. Portanto, desde logo complicaria o quadro. Mais do que isso, nós passamos a fazer essa transposição, diga-se passagem com a SIDA também, mas estamos a falar de cancro, em termos mais gerais. Nós podemos dizer de alguém que não rende o suficiente que se tornou o cancro de uma organização. Nós podemos dizer de um ministro do que não gostamos que é o cancro do governo. Nós podemos dizer, valha-nos os hábitos dos portugueses, podemos dizer de um avançado que falha um golo, que é o cancro daquela equipa. E isto, aparentemente tão simples, traduz em termos civilizacionais algo de grave, que é a nossa transposição do campo da doença para o campo geral. Aliás, se pensarmos um pouco, como é que adoecem os nossos computadores? Com vírus. Toda a terminologia, digamos assim, é uma terminologia que vai de cá para lá e de lá para cá, em processos que muitas vezes complicam. Eu não estou a dizer a abordagem fria das questões, mas estou a dizer a abordagem compassiva, mas rigorosa das situações. E porque, ainda por cima, acarretam conotações morais com muita frequência. Por exemplo, foi há pouco dito que as doenças cerebrocardiovasculares, embora baixando, continuam a ser as que mais matam. Bem, depois temos faixas etárias. E, no entanto, quando falamos de metáforas, é raríssimo nós encontrarmos um processo de metaforização dessas doenças. Não tem comparação nem com o cancro, nem com a tuberculose, que são os dois exemplos clássicos. E se repararmos, tudo isto está ligado ao momento histórico. A tuberculose, no concreto, muitos de vocês sabem isso muito melhor que eu, o que era a tuberculose? A tuberculose era a doença das minas de carvão, dos pobres, dos desprotegidos. E, no entanto, como foi a metaforização da tuberculose?
foi a metaforização do amor. De alguém que se consome de paixão. Não os quero atrasar, mas, por exemplo, Catherine Mansfield, na descrição feita por amigos do seu último dia de vida, é descrita como, morrendo de tuberculose, quase transparente, reduzida à beleza do seu ser mais íntimo. As metáforas de cancro não são assim. Por exemplo, Grodeck, quando falava do cancro que matou Freud, dizia: ele reprimiu os seus desejos e isso matou. Foi isso que provocou o cancro. Porque o cancro é sentido de uma forma diferente. O cancro é o outro dentro de nós, que cresce de uma forma descoordenada e que um dia nos mata. Vejam, para duas doenças tão diferentes, como uma é idealizada positivamente, bastaria ler Thomas Mann, por exemplo, e outra é sentida como um agressor. A seguir, não por acaso Sontag escreveu, veio a SIDA, que diz-nos o que é o inimigo que mata todos e, ao mesmo tempo, se não temos cuidado, estamos convencidos que só mata aos outros. Quando achamos que só uns e outros, chamados erradamente grupos de risco, é que isso lhes pode acontecer. Aliás, até no mundo da arquitetura nós encontramos estas transposições. Um homem com a importância de Frank Lloyd Wright escreveu: a antiga cidade não era maligna, mas a cidade atual é como um tumor. Vejam a extraordinária capacidade de invadir a todos os níveis que o cancro tem. E para nós médicos, as preocupações... Peguei-lhes, por exemplo, num estudo de 94, já há 20 anos, Zulmira Santos, Graça Santos e Paula Brandes, de psiquiatria, de Coimbra, ouviam os médicos sobre a comunicação com os doentes. E dos 80 médicos ouvidos, 59% diziam que não diziam a verdade, tinham medo das reações dos doentes. E, no entanto, diziam que quando a verdade era revelada, que a relação médico-doente ficava extremamente facilitada. Isto, por exemplo, é um problema com que nós nos debatemos. Que é, muitas vezes, as nossas angústias, os nossos receios, às vezes até a nossa falta de formação, é projetada para o outro e nós dizemos: não sou eu que tenho dificuldade em abordar o assunto, é o outro que não está preparado para o fazer. Que eventualmente pode acontecer. O que não pode ser é decretado como uma regra geral. Na realidade, há pouco tempo, li um artigo de uma entrevista a colegas meus, oncologistas, em que eles diziam que seria necessário haver mais formação no sentido da comunicação, do como, do quando, por exemplo, quando o fim se aproxima. E lembro-me, inclusivamente, de um amigo meu, oncologista, me dizer, perfeitamente consternado, que alguém que ainda não tinha tido, digamos assim, uma conversa verdadeiramente franca sobre o assunto, tinha chegado a uma consulta de cuidados paliativos. E eu perceber o tipo de consulta que era, por si, tinha chegado lá. E isto não é a boa maneira de chegarmos a uma informação tão importante como esta. Por outro lado, tudo isto nos reenvia para a bioética. Porque, como aliás foi sugerido aqui já, e aliás também foi sugerido em termos das associações doentes, nós não estamos já, na esmagadora maioria dos casos, na relação paternalista do antigamente. Nós estamos na relação sujeito-sujeito. Quem está à nossa frente é especialista da sua doença, enquanto nós somos especialista da doença, com letra grande. Não é a mesma coisa. E um bom processo terapêutico e comunicacional implica que estas duas sabedorias, se quiserem, o conhecimento e a sabedoria do profissional de saúde e a sageza, a sabedoria de quem está à nossa frente, trabalhem em conjunto. De outra maneira, o que podemos ter é o que, no calão da minha profissão, se chama um choque de modelos explicativos que vai fazer-nos tropeçar. Entretanto, escusado será dizer que também para nós médicos e para os meus colegas oncologistas, problemáticas como o luto são extremamente importantes. Como o burnout é extremamente importante também. Susan Tanner, na realidade, disse que não podemos generalizar e que temos sistematicamente que levar em conta fatores individuais. Nós não somos todos iguais. Asseguro-lhes que esta frase saiu-me espontaneamente e que não estou a citar o Sr. Primeiro-Ministro. Entendendo que eu não sou político, portanto, nós, em geral, não somos todos iguais. E a importância dos fatores culturais.
Em 2004, por exemplo, um estudo da Revista Eletrónica de Psicologia, em termos de as atitudes da população, provava algo que não nos surpreende, mas que é sempre bom sabermos, que quando as pessoas têm um familiar próximo que morreu de cancro, têm uma visão do cancro completamente diversa daqueles que têm um familiar próximo que sobreviveu ao cancro. Ou seja, é muito mais fácil, e aqui perdoarão a referência afetiva, mas tenho uma pena imensa que, como os dois tentámos, que o professor Manuel Sobrinho Simões não esteja aqui também, porque ele tem andado pelo país inteiro a dizer isto. Nós temos que nos convencer que, pelo menos, muitos dos cancros se têm vindo a tornar doenças crónicas, com as quais nos temos de habituar a viver. E, nesse sentido, a tal expressão doença prolongada justifica-se. Não no outro sentido, que é quase um exorcismo. Se eu não disser a palavra cancro, é quase como se ele não existisse. As crianças funcionam assim. As crianças, por exemplo, às vezes vão ao dentista e quando o dentista se aproxima, elas fecham os olhos. E quando abrem, ficam surpreendidas, porque ele ainda lá está. Porque ao não ver, e nós fazemos um pouco isso. Ora, isto não nos surpreende, que haja esta diferença. Seal analisou os média, e vou citar, ele diz que há uma enorme importância e influência dos médias na vida contemporânea. E, portanto, a informação tem que ser objetiva, correta e livre de distorções provocadas por ideologias, interesses comerciais ou exigências de entretenimento. E isto é importante. Porque nós vivemos num mundo em que, normalmente, o que é levado à tela, e muitos de nós já não sabem que existe o que não aparece na tela, o que é terrível. É como se o mundo real só fosse aquilo e o resto fosse apagado. E se só é mostrado aquilo que é espetacular, aquilo que é a exceção, e nunca é mostrado o trabalho de formiga de tantos, nesta área como nas outras, isso é uma desvantagem terrível. Não há equilíbrio, muitas vezes, na nossa informação. E depois a questão cultural, vou-lhes dar um exemplo, que nem sequer é português. Na África do Sul, há um estudo lindíssimo em que se percebeu como era paradoxal a informação em relação ao cancro. Porquê? A mensagem que se passava era que o cancro era uma doença dos ocidentais e dos seus hábitos de vida e da sua imoralidade, etc. Mas, em contrapartida, a terapêutica dos ocidentais era considerada eficaz e tentava-se que as pessoas não recorressem aos curandeiros, etc. Podem imaginar o que uma mensagem paradoxal como esta provocava nas pessoas. E a dificuldade que se tinha que as pessoas recorressem aos serviços. Por exemplo, muitas das respondentes diziam: não tenho nenhum problema, só podem ter cancro as mulheres brancas. E aqui, já voltando ao nosso universo, temos de ter cuidado, porque aquilo que acontece de uma maneira aberta, por exemplo, com a SIDA, em que nós temos as vítimas inocentes, e Sontag também diz isso. Se nós dizemos a expressão vítimas inocentes, significa que há vítimas que são culpadas. E é verdade. Porque nós não tratamos da mesma maneira a criança seropositiva, a pessoa que se contaminou por uma transfusão sanguínea ou as pessoas que se infectaram sexualmente ou por consumo de droga, por exemplo. Não é? Ou seja, há os bons seropositivos e os maus seropositivos. Aliás, como sabem, nos Estados Unidos, a legislação só foi passada porque nem se mencionou os grupos considerados demónicos. No cancro, acontece qualquer coisa semelhante, que é a questão do estilo de vida. Quando nós... Porque o cancro é uma doença típica da sociedade do excesso. A tuberculose era da sociedade de privação, o cancro da sociedade do excesso. E quando nós, e muito bem, chamamos a atenção para os estilos de vida, para a necessidade do exercício, para não abusar de determinados alimentos, etc, 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 isso, para a relação médico-doente, tem que ser servido com extrema cautela. Porque senão quem está à nossa frente sente-se julgada e sempre que não cumpre os preceitos que lhe foram mostrados, pode, por exemplo, faltar à consulta. Pode desaparecer. Isto já para não falar, perdoarão a deformação profissional do psiquiatra,
Já para não falar de outros processos mais complicados, estou-me a lembrar de um colega nosso que, já que a minha próstata foi posta em cima da mesa no início deste encontro, um colega nosso que, perante um PSA anormal, desapareceu durante 5 anos. Fez um processo de negação e, quando voltou, era tarde demais. Um médico. Também, a nível destes processos, temos que perder a arrogância. Nós, de vez em quando, pensamos que estas coisas só acontecem aos outros, e nomeadamente a classes com menos instrução. Não é verdade. Um processo de negação, por exemplo, nos médicos, é frequentíssimo. Diria eu que nós até somos atreitos a eles, porque temos racionalizações que nos permitem fazê-lo. Gostaria de chamar a atenção para 2 grupos. Para os cuidadores dos doentes de cancro. Porque o apoio é indispensável. Felizmente começa-se a falar cada vez mais dos cuidadores dos demenciados, nomeadamente Alzheimer, mas com os doentes de cancro é a mesma coisa. Não só por aquilo que se traduz na própria saúde psicológica destas pessoas, mas pelas consequências no próprio casal. Por outro lado, gostaria de chamar a atenção para o papel fulcral dos médicos de família, dos cuidados primários, das pessoas que melhor conhecem os que sofrem, seja de que doença for, incluindo o cancro. É aí que a batalha verdadeiramente se trava. Se perdermos a batalha a esse nível, não há catedral da medicina. Porque aqui estamos a falar das paróquias, não há catedral da medicina que nos valha. Porque serão arrasadas, pura e simplesmente. E isto significa que a este nível as condições, a formação, têm que ser acarinhadas, eu diria até mimadas. Porque sem nenhum preconceito em relação aos especialistas, eu sou um, aos outros especialistas, reparem o lapso freudiano, vindo eu da geração que venho, ainda tenho tendência para, quando falo da medicina familiar, a opor às super-especialidades. A medicina familiar é uma especialidade. Mas nós, nas outras especialidades, muitas vezes, somos insubstituíveis. Mas quer queiramos, quer não, aquilo que é o núcleo da medicina, em termos de relação médico-doente e de proximidade, é ali que está. E, portanto, é a nossa própria sobrevivência que estamos ali também a debater. Por último, chamar-lhes a atenção para a notícia que saiu há poucos dias do artigo da Lancet, que tinha um título feliz, dizendo: parece que o nosso destino em termos de cancro depende não tanto do código genético, mas do código postal. Porque os dados recolhidos dizem respeito a um período temporal de 13 anos, entre 1995 e 2009, e permitiram aos investigadores concluir que existem diferenças muito amplas entre os vários países do mundo. Ou seja, o nosso prognóstico depende do sítio em que vivemos, do país em que vivemos. E perdoem que vos diga isto. Ler estes números, que, sendo embora importantíssimos, são números e há uma certa frieza. Alguém que se preocupa com questões mais latas não pode deixar de se lembrar do que aconteceu agora na Alemanha com uma rapariga de 22 anos, que foi a única pessoa num McDonald's cheio a levantar-se e defender 2 miúdas que estavam a ser abusadas no quarto de banho. Mais ninguém, nem do pessoal, nem dos clientes. E conseguiu. O que aconteceu é que, quando saiu, foi agredida e os pais desligaram-na da máquina no dia do seu 23º aniversário. Se já chegámos a este ponto, em termos de solidariedade, qualquer coisa está profundamente errada em nós. Seja na esfera da saúde, seja fora da esfera da saúde. Porque isto é a falta de solidariedade mais básica que se pode imaginar. E é irónico para nós europeus que tenha sido alguém que era alemã, mas ao mesmo tempo turca, que perante os europeus de gema que lá estavam todos, que enfiaram os seus narizes nos seus hambúrgueres, tenha sido ela, aos 22 anos, que tenha defendido. E, portanto, isto não é uma questão meramente técnica, é uma questão humana também.
Se conseguirmos, o que é que fará o nosso futuro? Alguns dos cancros matarão mais do que outros, alguns continuarão a matar, outros serão curados. Mas eu gosto de pensar, e quando vinha para aqui hoje, eu gosto de pensar que pessoas como a Clara, que nos abrem, nos escancaram as janelas do mundo, poderão um dia, quando falarem do último livro de um poeta, de um escritor, o último quadro de um pintor, qualquer coisa, eventualmente de uma última manifestação em que um de nós, desconhecido até aí, fez frente à opressão ou à desigualdade, que a Clara não o pode fazer por uma questão de respeito pela privacidade de alguém, mas que poderá dizer: este homem ou esta mulher está magnificamente viva, magnificamente vivo, apesar da sua doença prolongada. Não agora como substituto de morte, mas por ser exatamente isso, uma doença prolongada. Muito obrigado pela vossa atenção.